Prepare-se para a imersão relacionamento. Vão ser 4 dias com a aclaradora de inconsciência Jussi Rodrigues. Aprofunde-se em uma imersão transformadora de relacionamento interior. Estudo com base em Transurfing. Inscreva-se pelo WhatsApp. Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Clipes somáticos. Então, descobrimos que, como resultado do impacto de fatores artificiais em uma pessoa, prendedores de roupa, grampos são literalmente pendurados. O homem está praticamente desviado, mãos e pés amarrados. Os prendedores de roupa mentais bloqueiam diretamente a atenção, a vontade, a consciência e a mente. Os prendedores de roupa somáticos também bloqueiam diretamente os músculos e a energia. Esses e outros se influenciam indiretamente. Os bloqueios corporais podem dar origem aos mentais e vice-versa. Lidamos com os prendedores de roupa mentais em termos gerais. Agora vamos falar sobre o que fazer com o somático. Contrato com o subconsciente. Em primeiro lugar, vamos lembrar que emoções reprimidas e experiências desagradáveis tendem a ser forçadas a sair da consciência para o subconsciente. Se a capacidade do subconsciente não for suficiente, e em uma pessoa moderna essa capacidade está quase cheia, as emoções e experiências resultam na síndrome de tensão muscular, MSS. Como você provavelmente já entendeu, os músculos ainda doem, e não os ossos, nervos ou medula espinhal. Bem, se os músculos são pinçados, surge uma cadeia de patologias. O microcirculação, o fluxo de energia é bloqueado, surgem outras doenças, cuja etimologia já está oculta. O Dr. Sarno, como resultado de muitos anos de prática, encontrou uma maneira de se livrar do SMN. O método revelou-se surpreendentemente simples. Se uma pessoa entende que a fonte dos sintomas de dor são emoções e experiências reprimidas, a dor desaparece. Quando a causa do SMN é revelada, o subconsciente, por assim dizer, entende para si mesmo que não pode mais enganá-lo dessa maneira. A dor nem sempre desaparece imediatamente, pode acontecer depois de alguns dias e, às vezes, depois de 1 ou 2 meses. O subconsciente parece estar tentando não mostrar que foi condenado por um crime oculto. Afinal, trata-se mesmo de uma espécie de crime contra o corpo, pois o subconsciente, transferindo o problema para o corpo, sinaliza assim a sua impotência. Mas agora que o segredo foi revelado, esse truque não funciona mais. O próprio problema que deu origem ao SMN, é claro, não pode passar de apenas consciência. Mas a síndrome da dor e as doenças associadas à tensão muscular diminuem. As pessoas se livram da dor apenas percebendo o que exatamente está acontecendo com elas. Pode parecer inacreditável, mas os fatos são teimosos. Dezenas de milhares de pacientes do Dr. Sarno foram curados de SMN, dores nas costas, dores no pescoço e outras doenças. Como se viu, úlceras, asma, prostatite, dor de cabeça, eczema, psoríase e algumas outras doenças podem ser causadas pelo mesmo mecanismo de repressão de emoções no subconsciente. Você pode aprender mais sobre a técnica de John Sarno em seu livro How to Cure Back Pain. As pessoas devem saber a verdade. Editora Sofia, http://ozon.ru/contexto/detail/rid/5531867/ Edição americana, John e Sarno curando dores nas costas, Nova York. A seguir, explicarei mais uma vez qual é a essência da metodologia, complementando-a com suas próprias considerações. Primeiro, é desejável livrar-se dos prendedores de roupa mentais, porque eles são a causa raiz da ocorrência de SMN. Você precisa entender o que está te incomodando. Reconheça isso, diminua a ênfase e crie fluxo,
conforme mostrado nos capítulos anteriores. Então você deve concordar com seu subconsciente. O que ele realmente representa? O subconsciente é responsável pelo incondicional. Reflexos e funções que você não precisa pensar. Por exemplo, respiração, digestão. As contrações musculares involuntárias também estão à disposição do subconsciente. A parte predominante da atividade emocional, mental e fisiológica está abaixo do nível consciente. A consciência atua apenas como uma pequena parte do iceberg acima da água. Mas a capacidade do subconsciente também não é ilimitada. Devido ao transbordamento de informações, bem como aos novos prendedores mentais da sociedade, a capacidade do subconsciente de uma pessoa moderna se esgotou. A mente subconsciente é como um animal. Parece que ele entende tudo, mas não completamente, não totalmente. Ao contrário da consciência, é como se estivesse em um sonho. Nem tudo pode ser explicado a ele, mas algo pode ser acordado. O significado do contrato com o subconsciente é que você declara a ele que agora você mesmo assume a responsabilidade pelos problemas. Não há mais necessidade de esconder os problemas, eles serão identificados e eliminados pela própria consciência e, ao mesmo tempo, o subconsciente deve ser tratado com respeito, simplesmente porque merece. Você pode fazer uma forma de pensamento de algo assim e repeti-lo de vez em quando, por exemplo, enquanto estiver no banheiro, ou às vezes antes de adormecer. Meu subconsciente, você é a rainha do meu corpo. Tudo no corpo está sob seu controle. Meu subconsciente, minha rainha, você colocou todo o meu corpo em ordem. Sob sua liderança, todas as funções estão melhorando, a saúde ideal e a energia poderosa são restauradas. Meu subconsciente, minha rainha, você colocou todo o meu corpo em ordem. E eu te ajudo em tudo, faço o meu melhor. Eu como alimentos naturais vivos, que me limpam e me nutrem com tudo o que preciso. Tenho uma alimentação variada e nutritiva, me alimento muito bem. Tomo banhos muito úteis, me molho com água fria. Faço exercícios físicos, desenvolvo meu corpo. Eu trabalho com intenção. Minha intenção é para a perfeição. Eu sou a própria perfeição. Meu subconsciente, minha rainha, sob seu controle, meu corpo está sendo limpo, renovado, restaurado e desenvolvido. Meu subconsciente, você é a rainha do meu corpo. É muito possível que depois de alguns dias, ou talvez um mês ou dois depois de ler estas linhas, alguma dor desapareça ou uma doença crônica desapareça. Sua caminhada ficará mais livre, você sentirá isso. Graus adicionais de liberdade do corpo aparecerão, ele se tornará mais disposto a obedecer, sentindo-se muito melhor. Seu corpo finalmente se lembrará da sensação há muito esquecida do que significa viver sem prendedores de roupa. Movimento da escada rolante. Não se deve confiar apenas no contrato com o subconsciente e negligenciar o aspecto da atividade física. Para uma pessoa que leva um estilo de vida sedentário, os prendedores de roupa são pendurados com muita facilidade e firmeza. Só uma abordagem integrada dá 100% de resultados, como pensamos, como comemos, como nos movemos. O movimento desempenha um papel muito importante aqui. Já comparei o estado do corpo com o movimento na escada rolante. Em algum lugar antes dos 20 anos, a escada rolante sobe e depois começa a se mover na direção oposta, para baixo. Onde não há desenvolvimento, começa a degradação. O que não é usado atrofia. Portanto, se você deseja manter a boa forma, terá que lidar com o seu desenvolvimento todos os dias. Escolha para si algum tipo de atividade física, esportes, preparo físico, ginástica, gradativamente suba a escada rolante descendo até um nível que o satisfaça e, a seguir, suba com moderação, cumprindo a norma de cargas e exercícios definidos para você. Os exercícios de ginástica devem ser de 3 tipos, somáticos, para relaxamento, de força, cargas dinâmicas, e de alongamento, alongamento.
Os exercícios somáticos relaxam e alongam os músculos, removem pinças e blocos. O treinamento de força aumenta a massa muscular, mantém o tônus muscular, restaura a microcirculação, desenvolve os vasos sanguíneos e ajuda a limpar o corpo. Exercícios de alongamento desenvolvem ligamentos, liberam recursos motores, fornecem graus adicionais de liberdade, tornam o corpo flexível e móvel. Eles devem ser executados exatamente na ordem indicada: primeiro relaxamento, depois cargas dinâmicas e somente no último, por sua vez, ou alternando com dinâmica, após um bom aquecimento, alongamento. Os exercícios devem ser os mais variados possíveis. Mas como o SMN atua principalmente na coluna, atenção especial deve ser dada aos músculos das costas, pescoço e ombros. Literalmente, você pode pegar vários métodos diferentes para eliminar a dor nas costas, agora existem muitos, em DVD e em livros, escolher para si mesmo de todo o conjunto os exercícios que você acha que gosta e se adapta melhor e faça-os. 2 métodos podem ser tomados como base: Thomas Hanna e Sergei Bubnowski. Na minha opinião pessoal, essas são as 2 direções mais avançadas e sensatas no assunto de uma coluna saudável. Thomas Hanna, como John Sarno, é um dos poucos médicos avançados que chamou a atenção para a conexão e interdependência da mente e do corpo. Em relação ao SMN, a doutora Hanna tem quase a mesma opinião de Sarno, apenas um termo diferente: amnésia sensório-motora e uma abordagem completamente diferente: remover bloqueios relaxando os músculos. O Dr. Hanna desenvolveu um sistema de exercícios somáticos que ele chama de alongamento diário do gato. Eles não demoram. A técnica de Thomas Hanna é descrita em seu livro A Arte de Não Envelhecer, editora Peter. O livro é raro, mas pode ser encontrado, se não nas lojas, com certeza na internet. Sergei Bubnowski, ao contrário, concentra-se na remoção de SMN com a ajuda de cargas dinâmicas. É também uma técnica muito inteligente. O Dr. Bubnowski acredita que os músculos se recuperam em qualquer idade. Os livros de Sergei Bubnowski agora são fáceis de encontrar. Por exemplo, A Natureza do Corpo Racional. Tudo sobre a coluna e as articulações. http://www.ozon.ru/contest/id/70027226/ Frase de osteocondrose. Como você pode ver, existem 3 métodos diferentes para eliminar o SMN: um acordo com o subconsciente, exercícios de relaxamento somático e cargas dinâmicas. Você pode escolher qualquer um deles ou usar todos eles juntos. Na minha opinião, os melhores resultados ainda são dados não por uma abordagem unilateral, mas por uma abordagem integrada, ou seja, ambos, e o outro, e o terceiro. A seguir, listarei brevemente os principais pontos que não são ruins conhecer e levar em conta. O corpo é um sistema de autocura, tem potencial para regeneração e desenvolvimento. Mas isso é apenas um potencial, uma oportunidade. Deve-se ter em mente que o corpo não queima de desejo de se desenvolver. Ele atinge um estado de status quo mínimo aceitável e então lentamente começa a se degradar. Portanto, para manter a boa forma, é necessário dar ao corpo cargas e estímulos com o intuito de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Mais uma vez, é necessária uma abordagem integrada: como pensamos, como comemos, como nos movemos. Se o corpo não for treinado, ele chegará ao estado ideal mais baixo, apenas para suportar as cargas colocadas sobre ele, nem mais, nem menos. Em alimentos vegetais vivos, a massa muscular pode se tornar insatisfatoriamente pequena. Com comida morta, o corpo começará a acumular toxinas, gordura e outros lastros. Os músculos serão desenvolvidos apenas o suficiente para suportar seu peso. O corpo acima do peso de uma pessoa sedentária não é recheado de músculos em atividade, mas de lastro, em sua maior parte. Como já mencionado, os exercícios devem ser os mais diversos possíveis,
visando o desenvolvimento de todos os grupos musculares. Quando todos os músculos, remadores, estão desenvolvidos, fica mais fácil para o coração e os vasos, leitos dos rios, fluem e são saudáveis. Se os dados físicos permitirem, um conjunto padrão é muito útil. Agachamentos, flexões, flexões. Com bastante repetição, esses exercícios, como diz o Dr. Bobnowski, abrem as janelas, aliviam as principais pinças e espasmos musculares. Todos os movimentos devem ser feitos com flexão e extensão total dos membros, e não por acaso, flexões ou flexões, dobrando os braços em 1/3. Em todos os exercícios, a atenção principal deve ser dada à fase de relaxamento, e não ao esforço. Os músculos são sempre mais difíceis de relaxar adequadamente, mas já estão acostumados a trabalhar. Não há necessidade de ser excessivamente zeloso. Os esforços feitos devem ser adequados. Aumente a carga gradualmente. As aulas não devem ser preguiçosas, mas não exaustivas. A partir desse princípio, você deve determinar a duração do treinamento por conta própria. Movimento deve ser agradável. Se não houver prazer, o corpo está sobrecarregado com toxinas e toxinas. Nesse caso, a carga deve ser reduzida e o corpo limpo. É desejável realizar exercícios todos os dias, mas também pode fazê-lo em 1 ou 2 dias, se desejado e possível. O principal é a regularidade. Não vá até a exaustão. Se houver muitos exercícios em sua série, você pode dividi-los por dia, no primeiro dia um grupo, no segundo dia outro, etc. Paralelamente aos movimentos, tente prestar atenção aos fluxos de energia. Os princípios básicos são descritos no livro apocrifal Transurfing. Depois da aula, jogue um balde de água fria sobre você. Quanto mais frio, melhor, e tome um banho frio por mais 20 segundos. Despejar a água fria só é permitido em um corpo bem aquecido. Se você esfriou, deve primeiro se aquecer com um banho quente. Em seguida, esfregue-se com uma toalha, concentre-se por 1 minuto, sinta como o corpo permeia um poderoso fluxo de energia, depois de encharcar, assim será, e diga para si mesmo ou em voz alta alguma de sua forma pensamento-alvo. Com esse aumento de energia, a instalação de destino funciona de maneira especialmente eficiente. Ao fazer os exercícios, pense no que deseja alcançar com isso. De vez em quando, repita formas de pensamento curtas: todos os meus músculos relaxam, todos os grampos são removidos. Meu corpo está limpo, renovado, restaurado, desenvolvido. Meu subconsciente, minha rainha, põe todo o organismo em ordem. A massa muscular aumenta. Eu tenho um corpo bonito e saudável, saúde poderosa, energia poderosa, intelecto poderoso, consciência poderosa. Eu sou a perfeição. Eu controlo minha realidade como um sonho lúcido. E a força está comigo, a força me guia, então faço tudo de forma brilhante e brilhante. Seguindo todas essas recomendações combinadas, você inevitavelmente obterá o que pretende. Informação de dosagem. A consciência e a atenção do homem moderno já estão profundamente bloqueadas. E nas condições de crescente intoxicação por informações, a capacidade de visualização. O sistema tecnogênico procura por todos os meios suprimir e destruir a própria oportunidade potencial de criar sua própria realidade. Kung não deve criar algo próprio, ele deve consumir o que o sistema lhe dá. Um dia a pessoa acordará e descobrirá que não consegue construir nem mesmo a imagem mais simples na tela interior. Então você terá que esquecer o transurfing. Aparentemente, as civilizações antigas que antecederam a nossa foram muito desenvolvidas, mas não em termos de tecnoinformação, mas em termos de capacidades humanas. Há também a suspeita de que os Atlantes, por exemplo, se destruíram, porque dominaram a força, que realmente não aprenderam a controlar. Em outras palavras, eles levaram tanto poder quanto não podiam carregar. Agora é o contrário. Todo o poder e autoridade pertencem ao sistema.
Uma pessoa não é mais capaz de fazer muito sozinha, sem os gadgets do sistema. Sabe como marcar, apertar botões, clicar. Não será capaz de visualizar em breve. Certamente muitos não podem mais e não tentam, não precisam disso. Eu não estou exagerando aqui. Segundo os psicólogos, nas últimas décadas, cada nova geração cresceu mais preguiçosa, mais estúpida, mais raivosa do que as anteriores. Algumas estatísticas e fatos. Características distintivas da geração Pepsi: filhos da perestroika, facilmente sugestionável, engole qualquer isca publicitária, é levado a qualquer propaganda. A próxima, geração Z, termo do psicólogo Mark Sandomiers, além das características da anterior, caracteriza-se pela falta de simpatia, agressividade. Sociólogos e psicólogos acreditam que as crianças de hoje crescerão como consumidores maus, cruéis, infantis, primitivos e fáceis de manipular. A proporção de crianças deficientes com deficiências mentais está aumentando em 10% a cada ano. O número de alunos com transtornos mentais já está entre 15% e 30%, dependendo da região. 10% dos adultos têm ataques de pânico frequentes, ataques de ansiedade graves. 40% da população europeia já é reconhecida como doente mental. A nação americana está totalmente doente e apresenta todos os sinais de degeneração. Por favor, note que estas não são minhas conclusões, mas dados factuais retirados de várias fontes oficiais. Também deve-se ter em mente que as estatísticas oficiais geralmente são subestimadas. Essas são as consequências do impacto de todas as delícias feitas pelo homem na psique humana. Claro, essas são apenas estatísticas e tendências gerais médias. Você ainda pode ver muitas pessoas adequadas, agradáveis, amigáveis e inteligentes por aí. Mesmo assim, o resto da massa cinzenta, a chamada maioria esmagadora, já começa a causar uma impressão assustadora. Para não ficar sombreado nessa massa cinzenta, você precisa dosar e filtrar conscientemente as informações, não deixar tudo entrar e não se envolver em nada. Isso não significa que você deva jogar fora a TV, desligar o telefone e sair da rede social para sempre. O princípio é estar na posição de observador, não de absorvedor de informações. A intoxicação e o vício da informação levam ao fato de que as pessoas finalmente se transformam em consumidores de informações, tornam-se receptores passivos. Eles não podem mais se tornar tradutores. Onde começa o consumo cego de informação, o transurfing termina aí. Alguém provavelmente espera que agora eu comece a listar o que não é permitido lá, o que é possível e o quanto é possível. No entanto, o princípio da informação de dosagem é uma questão de escolha pessoal. A questão não é o que quanto é possível, mas com que consciência a escolha é feita. É importante lembrar apenas 3 princípios básicos. Consciência, estou ciente do que estou fazendo agora. Por quê e por quê? Observação, não mergulho de cabeça, mas observo com desapego e sobriedade. Seletividade, não absorvo informações, mas escolho, eu observo o que está acontecendo, no que estou envolvido atualmente, no que eles estão tentando me envolver e se eu preciso disso. Acho que não vale a pena entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Quem ainda tem um pouco de consciência e uma mente sóbria vai entender tudo sozinho. E para quem não tem como explicar. Não tenho dúvidas de que você, caro leitor, entende perfeitamente tudo o que é dito neste livro, porque senão ele simplesmente não teria caído em suas mãos. Integração. Este princípio significa: não mergulhe de cabeça no processo de resolução de problemas, esquecendo-se do objetivo e do significado, mas mantenha constantemente o objetivo final em mente. Não se enterre em detalhes, na busca de caminhos e meios, mas pense no principal: qual é o significado e o propósito. Não vagueie pela cidade velha, perdendo-se no labirinto de ruas estreitas, mas suba à altura do voo de um pássaro. Em outras palavras, aquele que bate como uma mosca no vidro está engajado na diferenciação.
Aquele que voa para longe cobre todo o quadro com os olhos, ele integra, ele vê a janela e voa para dentro dele. Quando você está imerso de cabeça no processo de resolver alguns problemas e procurar dolorosamente maneiras e meios, sua consciência se estreita e você para de ver ao redor, mas olha apenas para seus pés. Atrás das árvores não se vê a floresta, ou seja, o principal. A origem desta frase é atribuída a uma lenda. O viajante do século XVI, Sieur Goulart, viu Paris e disse que havia sido enganado por ser uma cidade bonita. Devido à multidão de prédios altos, ele disse, nunca viu a própria cidade. É verdade que existe outra versão dessa lenda. Quando ele chegou a Paris, viu muitas árvores que cresciam em parques, avenidas e ruas, fechando casas. O estreitamento da visão leva a um estado de estupor, estupefação, confusão. Maneiras e meios não são encontrados e os prendedores de roupa são comprimidos com ainda mais força. A melhor maneira de sair desse estado é subir à altura do voo de um pássaro. Como fazer isso? Muito simples, tire os olhos de debaixo dos pés e direcione-os para o gol. No transurfing, não procuram soluções, estão sozinhos, a caminho. Os nós górdios não se desfazem, mas são cortados de uma só vez. Para fazer isso, você precisa definir uma meta para si mesmo e ir em direção a ela, direcionando toda a sua atenção em intenção para ela. Não importa o que foi no passado e o que é no presente. O vetor de atenção para o gol, e para frente. Portas, oportunidades, se abrirão ao longo do caminho, caminhos e meios serão encontrados por si mesmos. Mais uma vez, dou a fórmula para resolver tarefas insolúveis. Permitir o inaceitável, vetor de atenção e intenção no alvo, comece a se mover. Todo o segredo é que, quando sua atenção é direcionada para o objetivo, o vento da intenção apanha. Sua consciência, como uma pipa, sobe à altura do voo de um pássaro e começa a ver. Criar um tópico. A presença do fenômeno da intoxicação não está mais na fisiologia, mas na psique, indica que a consciência não pode ser carregada de informações indefinidamente, existem alguns limites, assim como o cansaço da informação. Você mesmo sabe quando estuda muito um assunto, por exemplo, se preparando para uma prova, em algum momento a saciedade se instala e as informações deixam de ser assimiladas. Isso acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, o vaso está transbordando, a capacidade de memória não é mais suficiente. Afinal, a memória não tem apenas uma base metafísica, mas também puramente fisiológica. O cérebro deve formar certas conexões neurais, e isso não é feito rapidamente. Em segundo lugar, quando a capacidade se esgota, o subconsciente coloca uma barreira, bloqueia o canal de entrada para que eles parem de alimentar a informação e torne impossível assimilar. Porém, em condições de pressão total de informação, esse mecanismo deixa de funcionar normalmente. Uma enorme barriga cresce perto do vaso e o amortecedor de comida é constantemente mantido aberto. Como resultado, surge a patologia, sobrecarga de informações, estagnação, indigestão. Para eliminar a estagnação, é necessário criar um fluxo para que as informações se movam e não apenas se acumulem. Quando você lê e ouve, a informação apenas o preenche. Quando você mesmo diz algo a alguém, explica, transfere, as informações fluem através de você em um fluxo livre. Da mesma forma, quando você aprende um assunto, seu vaso se enche, o que só é possível até certo limite. Mas quando você resolve problemas, você está em um fluxo, não há amortecedores, nem estouro, há um livre movimento de informações. Nesse sentido, ensinar é mais fácil do que aprender, e resolver problemas é mais fácil do que ensinar uma matéria. Em meus anos de estudante, apoiei-me fortemente na teoria com zelo particular. Naquela época, no entanto, como agora, a ciência física estava em crise, e parecia-me que se eu estudasse um aparato matemático muito complexo, que só os matemáticos entendem e que os físicos não possuem, e isso é verdade, então todos os segredos serão revelados a mim. Universo. Em geral,
eu era um absorvedor de informações diligente e ganancioso. Embora você não seja muito ganancioso com informações, porque você não vai comer muito, eu entendi isso mesmo assim. Meu amigo estudou um ano mais velho, também era apaixonado por física, mas, ao contrário de mim, ainda era um desleixado. 3 homens e um folião alegre. Muitas vezes ele podia ser visto vagando ociosamente pelo dormitório, e parecia. Não funciona de forma alguma. No entanto, para a surpresa de todos, ele resolveu problemas que nenhum outro aluno poderia resolver. É verdade que também consegui resolver problemas que ninguém assumiu, mas consegui meus resultados com muito trabalho e um banco de trás, e tudo saiu fácil para ele. Para mim foi estranho e incompreensível. Como é possível não aprender nada, mas clicar em tarefas como sementes? Existem, claro, pessoas que são dotadas por natureza, mas mesmo assim, sem estudar teoria, você também não vai longe. Uma vez ele entrou no meu dormitório, e eu estava sentada toda coberta de livros, mas provavelmente com uma expressão muito estúpida no rosto, porque meu amigo imediatamente relinchou, me deu um tapa no ombro e gritou: "Já chega! Vamos, é quinta-feira!" Quinta-feira em nosso dormitório, era dia da cerveja. Começo a resmungar que não. Eu posso. Ele pega um dos meus livros. Que livros inteligentes são esses? Nossa, que gordo! Começo a dizer a ele que me propus a estudar todo o curso de vários volumes de física teórica de Landau. Lifshitz. Havia uma crença entre os alunos de que aquele que dominasse este curso de pesadelo se tornaria o mais inteligente. E o curso de Landau era realmente muito difícil de dominar, porque foi escrito por um gênio que, além disso, acreditava que todos entendiam o teórico. A física não é pior do que ele, então ele nunca se preocupou com explicações detalhadas. O que aconteceu com meu amigo aqui? Ele começou a fazer caretas e agir como um tolo, como se eu congelasse a estupidez total. Ao final, ele acrescentou com voz trêmula: "Eu simpatizo muito com você." Em geral, quando ele zombava o suficiente, comecei a torturá-lo, porque ele considera isso uma ideia estúpida e como ele mesmo consegue resolver os problemas. Ao que ele simplesmente respondeu: "Eu resolvo problemas porque resolvo problemas." Acontece que, ao contrário de todos nós, ele abordava os estudos por um ângulo completamente diferente. Aprendemos a teoria e depois tentamos colocar em prática. E ele fazia o contrário, resolvia problemas e só no processo, se algo não estava claro, ele olhava casualmente o livro didático. O principal objetivo para ele era a capacidade de encontrar a solução para um problema específico. Ele considerava a teoria como algo secundário, auxiliar. Estudar foi fácil para ele, porque ele não encheu o vaso, mas estava no riacho. Alguns anos após a formatura, quando a perestroika espalhou nosso departamento de física, encontramos por acaso um amigo em um ponto de ônibus. Ele ainda é o mesmo, imprudente e grosseiro, de pé, mordiscando uma maçã. Eu pergunto a ele o que como, onde ele está agora. "Ah." Ele responde, jogando o toco por cima da cerca: "Estou defendendo minha tese de doutorado outro dia." Eu estava tão estupefato. Faz apenas alguns anos desde a universidade. Embora o que há para se surpreender. Agora entendo que ele era um ladrão, fazia outro. As conclusões disso são as seguintes. Se você quer aprender uma matéria, estude teoria, não ensine. Resolva problemas, envolva-se em práticas específicas. Afinal, qualquer teoria, serve para isso, resolver problemas práticos. Em primeiro lugar, deve haver trabalho prático concreto, e apenas em último lugar, teoria. Toda a atenção deve estar voltada não para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, mas para as tarefas que podem ser resolvidas com o auxílio desse conhecimento. Passar informações para outras pessoas também inicia o fluxo. Ensine aos outros a teoria que você acabou de aprender, é a melhor maneira de aprendê-la. Usando esses princípios, você pode dominar facilmente
qualquer uma das ciências mais complexas. O conhecimento virá no processo de trabalho prático, em um fluxo. Além disso, não será o conhecimento de outras pessoas que imediatamente sai da sua cabeça, mas o seu, eles permanecerão com você. Resumo. Se a pessoa entender que a fonte dos sintomas de dor são emoções e experiências reprimidas, a dor desaparece. Primeiro, é desejável livrar-se dos prendedores de roupa mentais. Porque eles são a causa raiz do SMN. O significado do contrato com o subconsciente é que você declare que agora você mesmo assume a responsabilidade pelos problemas. Só uma abordagem integrada dá 100% de resultados, como pensamos, como comemos, como nos movemos. O movimento desempenha um papel muito importante aqui. Os exercícios de ginástica devem ser de 3 tipos: somáticos, relaxamento, de força, cargas dinâmicas, e de alongamento, alongamento. O exercício deve ser o mais variado possível. Atenção especial deve ser dada aos músculos das costas, pescoço e ombros. Existem 3 métodos diferentes para eliminar o SMN: um contrato com o subconsciente, exercícios de relaxamento somático e cargas dinâmicas. Os melhores resultados vêm de uma abordagem integrada. O corpo não queima com o desejo de se desenvolver. Ele atinge um estado de status quo mínimo aceitável e então lentamente começa a se degradar. Para manter a boa forma, é preciso dar ao corpo cargas e estímulos com a intenção de se desenvolver e melhorar. Com uma repetição suficientemente repetida de agachamentos, flexões do chão, flexões, abra as janelas, remova grandes câimbras e espasmos musculares. Em todos os exercícios, a atenção principal deve ser dada à fase de relaxamento, e não ao esforço. Os esforços realizados devem ser adequados. Cargas. Construir gradualmente. Em paralelo com os movimentos, tente prestar atenção fluxos de energia. Ao se exercitar, pense no que deseja. Para alcançar isto, repita formas de pensamento curtas de vez em quando. Após o exercício, encharcar com água fria e trituração. Para não ficar sombreado na massa cinzenta, você precisa dosar e filtrar conscientemente as informações, não deixar tudo entrar e não se envolver em nada. O princípio é estar na posição de observador, não de absorvedor de informações. Quando sua atenção é direcionada para o objetivo, o vento da intenção apanha sua consciência e, como uma pipa, eleva-se à altura do voo de um pássaro e começa a ver. Para eliminar a estagnação, é necessário criar fluir para que a informação se mova, e não apenas se acumule. Se você quer aprender uma matéria, estude a teoria, não ensine. Resolva problemas, envolva-se em práticas específicas. Ensinar aos outros a teoria que você acabou de aprender é a melhor maneira de aprendê-la. Quando você se livrar dos prendedores de roupa, mentais e somáticos, não terá problemas para atingir seu objetivo. Com esta técnica de liberação à sua disposição, você se tornará capaz de muito. O poder de seu intelecto e criatividade aumentará a um nível que era simplesmente impossível de alcançar antes. Facilite sua vida.